Olá pessoal, mais um episódio do podcast do Geninho Zuliani. É um podcast que eu falo sobre gestão pública, sobre liderança, sobre inteligência e tantas coisas mais da gestão pública, voltado para prefeito, vereadores, pessoas que se interessam pelo tema. E hoje eu tenho a alegria aqui de receber do meu lado um grande amigo, entusiasta da gestão pública, o maior treinador da gestão pública do país, Felipe Ривелlo. Felipe, é um prazer te receber aqui. Esse podcast eu faço com o maior carinho para poder compartilhar a experiência. Ano que vem eu completo 30 anos de vida pública, como vereador, prefeito, deputado, voltando aqui à prefeitura, participei de áreas do governo do estado, enfim, bastante experiência, e eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, principalmente ouvindo experiências de todas as áreas. E hoje eu estou aqui para ouvir sobre capacitação, sobre liderança, sobre a gestão do prefeito com a sua equipe, com seus colaboradores. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, quantos anos está na luta, e hoje eu sei que você tem a SRV, Isso, treinamentos, que faz aí capacitação para todo o Brasil. rodando um pouquinho. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui hoje com você nesse bate-papo, nesse podcast, que é uma iniciativa incrível para que os gestores possam conhecer um pouco mais da gestão pública de perto por alguém que já vivenciou e vivencia até hoje isso por muitos anos, né? Como você falou, mais de 30 anos, passando por diversos cargos, diversas experiências, e isso é muito positivo. Eu me coloco como gestor também, gestor público de formação, que acompanho esses podcasts, que você sempre está com um convidado novo, e fico muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço demais, de antemão. Tá bom. Felipe, tem um dilema na gestão pública, quando você compara a gestão pública com a privada, é que quando você é da iniciativa privada e você é dono da sua empresa, você tem o livre-arbítrio e a decisão na sua mão de demitir e de contratar. Você faz a entrevista ou você delega para o teu RH. No serviço público é um processo seletivo através de um concurso público. Tem bons concursos, concursos medianos, concursos mais fracos. Depois, dentro da carreira, nós temos aí o estágio probatório, que se não tiver regras definidas, também passa despercebido. E o processo de demissão de um funcionário que prejudica o serviço público, de acordo com o estatuto de cada prefeitura, é quase impossível você demitir um funcionário. Por outro lado, tem muitos servidores bons, tem servidores medianos, tem servidores que dão bons exemplos. Esses servidores também convivem com bons prefeitos bem-intencionados, claro, com prefeitos mal-intencionados. Esses servidores, muitas vezes, têm uma expectativa salarial acima do que recebem, porque compara o seu trabalho com a iniciativa privada. Por outro lado, o prefeito, ele olha para o servidor público, tem vontade, eventualmente, de dar um aumento maior, mas tem as travas de orçamento. Enfim, é um dilema para quem está de um lado do balcão, que é o prefeito. Às vezes tem muita expectativa com o servidor, mas também não exerce a função de líder, de dar ferramentas, de dar capacitações, e a expectativa do lado de lá, que é sobre aumento, sobre capacitação, sobre uma promoção na carreira, sobre um plano, né? Estou entrando hoje na prefeitura, como é que eu vou terminar a minha vida num horizonte de 20 anos, de 30? Então eu queria assim, você que já transitou em todos os lados, né? Você tem ouvido aí as demandas dos servidores por onde você passa e também tem ouvido as demandas dos prefeitos, dos diretores, dos secretários, dos chefes de autarquia. Faz um resumo um pouco dessa dicotomia que existe aí. Essa pergunta é interessante, Geninho, porque talvez o meu maior diferencial como treinador para o serviço público é ter vivenciado o serviço público. Então, essa diferença entre iniciativa privada e o setor público é sutil para quem está de fora, mas para quem vivencia é algo muito forte. Então, essa questão do servidor não poder ser demitido ou ser muito complexo, demitir um servidor que não performa, isso talvez seja um grande fator de desânimo para os bons profissionais. Muitos bons servidores acabam refletindo o seguinte: bom, se eu trabalhar a mesma coisa que o outro, eu vou ganhar a mesma coisa, mas se eu trabalhar mais, eu vou ganhar a mesma coisa também.
Então, essa visão do servidor, essa parte de não poder demitir ou ser muito complexo, é um fator desanimador para a grande maioria dos servidores que querem fazer um pouco mais que a maioria. A gente fala que as pessoas acabam se adequando ao meio. E quando o meio tem essa mentalidade de pouca entrega, que servidor público é ineficiente, que falta empatia, que muitos são privilegiados, a sociedade tem essa visão. E isso acaba sendo algo que o servidor leva para si. E quando tem alguém que quer fazer diferente, performar mais, muitas vezes o meio traz ele para a média normalmente. Isso a gente vê muito rodando aí esses órgãos públicos. E aí, quando nós encontramos um gestor que, assim como você, e existem outros, graças a Deus também, que tem essa visão de realmente focar na capacitação, na mudança de mentalidade do servidor, trabalhando em aspectos não técnicos, como a gente fala, trabalhando a inteligência emocional, seu relacionamento dos servidores, essa parte de liderança, naturalmente, de forma sutil, vai virando uma chavinha na cabeça desses servidores que muitas vezes estão acomodados há muitos anos dentro do serviço. E essa chave que vai virando, vai contagiando, vai virando um ciclo positivo dentro do órgão. Porque a partir do momento que eu entendo que é possível fazer mais do que a maioria e ser reconhecido por isso, quando o servidor sabe que tem gestores olhando, visualizando, valorizando aquele a mais que ele faz, que muitas vezes, quando eu falo a mais, mas é fazer além do básico, não é ficar até 10 horas, 11 horas da noite, não é isso. É fazer além do basicão, sabe? Quando os servidores percebem que tem gestores com essa visão, eles começam a performar melhor. E o que eu falo, quando um funcionário de uma empresa privada trabalha bem ou trabalha mal, isso vai afetar talvez no lucro da empresa. Mas quando um servidor público trabalha bem, quem ganha é a população. E se ele trabalha mal ou entrega menos, quem perde também é a sociedade, é a população. E fazer o servidor sair do automático e visualizar isso, que ele pode entregar mais e está beneficiando o coletivo e não só o governo A ou B, ele entende que ele faz parte desse processo, que ele é uma peça na engrenagem fundamental para a entrega. E quando a gente vê cidades, por exemplo, medianas, cidades até menores também, onde o servidor ele consegue enxergar que a mãe dele vai ser atendida, o filho vai ser atendido de alguma forma por algum servidor público, né, ele sente que o trabalho dele realmente tem uma função social muito grande. E talvez essa seja a principal diferença entre o servidor público e o funcionário de uma iniciativa privada. E numa prefeitura comum, né, depende muito do gestor, do nível de secretariado. Eu fico imaginando uma cidadezinha pequena, onde um processo eleitoral foi ali 50-49, cidade dividida no meio, metade dos funcionários apoiou o grupo A, metade o grupo B. A hora que esse novo prefeito toma a posse, é difícil, né, colocar todo mundo para conversar. Mas numa cidade um pouco maior, onde essas animosidades são mais irrelevantes, né, dá para você, logo após a eleição e a posse, você construir. Primeiro, eu acho que todo servidor público tem que entender que alguém ganhou a eleição, e quem ganhou a eleição ganhou em cima de um plano de governo pactuado com a sociedade. Exatamente. E é em cima desse plano de governo que tem que ser trabalhado. A partir daí, você faz um planejamento estratégico, né, para os 4 anos e dá o recado. Fala, olha, pessoal, essa é a minha linha. Né? Você monta um organograma onde todo mundo tem as funções de forma clara. E eu me lembro, no meu primeiro mandato, chegava um projeto de lei, olha, a inflação desse ano é 7%. E é 7% que nós vamos repor para o servidor. Você mandar um projeto de lei para a Câmara, 7%. Aí você manda para o bom, para o médio e para o ruim, os mesmos 7%. Uhum. Então lá nós já tivemos uma iniciativa, a gente falou, não, vamos mudar. Nós vamos dar 5%, e esses 2 nós vamos fazer um fundo de caixa. Legal. E nós vamos escolher 1/4 desses funcionários através de uma avaliação de desempenho. Então foi um passo, né? Óbvio, tem resistência sindical, tem que aprovar a lei na Câmara, tem que estar muito bem claro por decreto, mas foi uma evolução. Ela é suficiente? Não é.
mas já é alguma Não, é um coisa. grande passo. Então, tem muitas coisas para fazer ainda. A questão de você criar as gratificações, né, de função por diretoria, por chefia, também foi um grande passo, porque você também começa a delegar em cima de uma confiança, né, sobre determinado aspecto, sobre função, sobre temas, e você vai também nivelando e organizando os funcionários, eventualmente demitindo das chefias aqueles que não dão conta do recado, promovendo outras pessoas. Mas eu acho que, acima de tudo, né, o mínimo que um órgão público tem que ter é um RH decente e estruturado, né? Eu vejo muitas prefeituras hoje com RH que basicamente é um departamento pessoal processador de folha de pagamento. E quando a gente fala de RH, é aquele que também escuta o servidor, tem uma escutativa, tem compaixão, que tem um grupo ali de psicólogos, de pessoas que estão ali para ouvir as demandas. Pode ser que muita coisa que você ouça não faz sentido, mas você pode ter pérolas nesse meio. Exato. E às vezes você troca uma pessoa de lugar e ela produz muito mais. Você já deve ter visto vários exemplos desse caso. Com certeza. Essa parte do RH é interessante a discussão, porque, como você falou, na maioria dos casos é meramente burocrático, né? Quem entra e quem sai. Mas esse olhar do gestor, do diretor de RH, conhecendo as pessoas, o perfil das pessoas, faz toda a diferença. Porque tem gente que tem um perfil que aguenta mais pressão, por exemplo. E para um atendimento da população, em algum atendimento que gere uma demanda mais estressante, essa pessoa seria interessante estar naquela posição. Mas muitas vezes está lidando com um papel que não tem grandes pressões e o perfil dela aguentaria uma situação daquela. Tem gente que você pressiona, chora e está tudo certo. São perfis de pessoas diferentes. Tem gente que gosta de trabalhar sob pressão. Exatamente. Então, quando o RH conhece o perfil comportamental dos seus servidores, das pessoas que estão ali à volta, naturalmente vai ter um resultado melhor. Porque é como um xadrez, né? Você vai conseguir colocar as peças certas nos lugares certos e as pessoas vão performar muito mais. Tem gente que tem prazer em lidar com o público. Então você precisa colocar essa pessoa na linha de frente, numa função de linha de frente. Agora, tem gente que é mais fechado, é mais retraído, tem uma dificuldade maior. Não adianta você colocar na recepção de uma UBS que vai dar problema. Então, esse tipo de olhar que o RH tem, e tem lugares, né, que isso precisa ser em camadas por secretarias, dependendo do tamanho do órgão, que faz toda a diferença. E esse tato com pessoas é que hoje é um grande diferencial. O gestor que tem essa visão está um passo à frente dos demais. É a nova gestão pública, porque a parte burocrática, muita coisa até a IA vai engolir, né? Então, quem souber lidar com pessoas vai estar num ponto diferente dos demais gestores. O Felipe, eu tenho olhado aqui, nós já temos uma matriz, né, de um pouco da comportamental dos funcionários, dos colaboradores, ainda nem de todos, mas uma matriz declaratória, onde ele declara as habilidades dele. Né? Tanto as habilidades comportamentais como as técnicas. Né? Então a gente já consegue enxergar o perfil de cada um, né? E a necessidade da prefeitura. Uma segunda fase vai ser a aplicação de uma prova, né? Melhorar esses conceitos para chegar no modelo ideal. Para a gente saber aonde as pessoas querem estar, aonde elas sabem o que tem que fazer e aonde elas se sentem mais confortáveis para produzir mais. É um trabalho longo, contínuo, por isso que eu falo que a pior política pública que existe é política pública descontinuada. Porque você perde tudo que foi feito. Começa do zero de novo, né? A não ser que você pegar uma terra arrasada. Claro. Mas tudo que você puder aperfeiçoar é trabalho que não é retrabalho, né? Você vai avançando. Hoje a gente tem visto os nomes aí que estão na moda da gestão pública. Então a gente sabe que gestão comportamental é uma capacitação super importante, né? A inteligência emocional, como é que as pessoas vão lidar com situações adversas. E eu tenho visto você falar também muito de empreendedorismo público. Isso. Então explica para mim um pouquinho, o Felipe, que é criador do método Servir, ele vai falar um pouquinho o que é o método Servir. Então, Geninho, começando com o empreendedorismo público.
que eu visualizei? Que muitos servidores, eles, ao passar no concurso público, começava a contagem regressiva da aposentadoria. Passei no concurso, ganhei na loteria. Muita gente que passava no concurso tinha essa visão. E aqueles concurseiros de profissão, eles acabam que eles fazem vários concursos para muitas áreas. Não é aquela área específica que ele escolheu viver daquilo. Como se fosse uma vocação, né? Exatamente. Era muito desconexo com a vocação. Só que, uma vez que você passa no concurso, você tem a possibilidade de empreender dentro daquela área que você passou. E aí surgiu essa nomenclatura do empreendedorismo público que vem ganhando força. O que eu falo sobre isso? A partir do momento que o servidor, a pessoa, né, ele resolve fazer um concurso público, no concurso público existe um edital, Geninho. E nesse edital, quem já fez concurso sabe, tem todas as áreas que a pessoa precisa fazer para passar naquele concurso. É um mapa. A partir do momento que bateu aqueles critérios, fez a prova, passou, está dentro. Só que a partir do momento que você toma posse num concurso, já não é todo lugar que tem uma explicação do que você tem que fazer para continuar crescendo. Normalmente as pessoas entram, fazem aquele básico e esperam as progressões por tempo, que eu sou contra ser só dessa forma. E essa discussão é muito longa, mas esse tipo de progressão engessa o servidor e leva a vida igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e o tempo passa. E a contagem regressiva para a aposentadoria é o que o servidor antigamente vivia. Mas essa nova fase do empreendedorismo público, e você como gestor vai poder falar se essa é a visão, mas todas as vezes que eu assumi algum cargo de gestão, eu preferi muito mais identificar dentro do corpo dos servidores que já estavam no órgão quem tinha perfil para estar em determinada função gratificada, ou cargo em comissão, do que ter que trazer alguém de fora. Só que qual é o grande problema nisso? Por que muitas vezes gestores trazem muita gente de fora e não de dentro da gestão em si? No meu ponto de vista, e o que eu vivencio e vejo, é que os servidores de carreira, muitas vezes, eles estão presos no conhecimento técnico deles. Ele acha que, isso daqui eu sei muito. Ele acha que isso é suficiente para mudar de nível, para passar de cargo. E aí vou fazer uma correlação aqui. Muitas vezes, num restaurante, o cara é muito bom garçom. E não é por isso que ele vai ser um bom maître. As atribuições e as habilidades são diferentes. Muitas vezes você tira um bom garçom e ganha um péssimo maître. E assim é na gestão pública. Muitas vezes aquele servidor de carreira é muito bom realmente no que ele faz, mas não quer dizer que ele vai ser bom numa função gratificada, por exemplo, que ele depende de liderar outras pessoas. Não tem jeito. Muitas vezes ele é muito bom técnico, mas se ele tiver que estar numa posição de secretário, por exemplo, ele vai ter dificuldade porque as habilidades são diferentes, são distintas. Seja um servidor comissionado ou um efetivo, eles precisam equilibrar as habilidades. A pessoa que entrou por indicação em algum cargo, ele precisa se esforçar, buscar conhecimentos técnicos para igualar esse jogo. E o servidor que é efetivo, ele precisa entender de habilidades comportamentais, habilidades sociais, para equilibrar esse jogo, para estar em condições de igualdade, para assumir determinadas funções. Então, o empreendedorismo dentro do serviço público é o servidor efetivo entender que existem muitas funções gratificadas, tem como ele ganhar mais no salário se ele assumir determinado cargo, determinada função. Mas, para isso, ele precisa entender que tudo o que ele fez, tudo que ele estudou, todas as habilidades que ele adquiriu até aquele momento, as decisões de vida que ele tomou até aquele momento, levaram ele até onde ele está. Se ele quer dar um passo a mais na carreira, ele vai precisar construir novas habilidades, aprender novas habilidades, construir novos conhecimentos e tomar novas decisões, assumir risco, investir nele mesmo. Quanto você, servidor, que você investiu em você nesse último ano? Para pensar, seja financeiramente, seja de tempo mesmo, investimento de tempo. Quanto? Muitas vezes é o órgão que investe. Mas e ele, servidor? O que ele tem feito para crescer? É isso que é empreendedorismo público. Essa visão empreendedora. Existe resistência hoje
de parte dos servidores na capacitação. Então, Olímpia tem escola do servidor, acho que 2025 foram mais de 2.500 horas de capacitação em todas as áreas, somado todas as oportunidades. E, às vezes, mesmo, né, quando você coloca a capacitação dentro do horário de trabalho, né, nós estamos pagando a sua capacitação. Depois que passa a capacitação, valeu a pena. Mas até aí há uma dificuldade. É um esforço. Há uma dificuldade, um esforço, alguns porque desconfia, eu já fui em outra e não agregou nada, contrataram mal, estou cheio de coisa para fazer, vou parar para me capacitar, como se fosse algo, uma palestra. Então também tem que ter um pouco a responsabilidade do gestor, do RH, de contratar algo que faça diferença na vida das pessoas, né? Claro, que entregue realmente. Hoje em dia, o patrimônio mais complexo, né, e o que as grandes empresas estão buscando é a atenção. Facebook, Instagram, TikTok, essas big techs todas, elas pagam pela atenção das pessoas. E está cada vez mais complicado alguém parar para ficar assistindo uma palestra, um treinamento, numa sala de aula. E aí também o gestor precisa ter essa visão, como você falou, e os palestrantes, os treinadores, os professores precisam se adaptar a essa nova realidade. Porque há 20 anos atrás você sentava com uma caneta ali, um giz na época, ia passar conteúdo, e as pessoas iam anotar, iam gostar. Você não tinha o Instagram como concorrente, não né? Tem jeito. Pô. Hoje em dia, um pouquinho ali, a pessoa já pegou o celular e já esqueceu da palestra, do treinamento. Então, os gestores, os treinadores, os palestrantes precisam se adaptar a essa nova realidade também para reter a atenção das pessoas. Na prática, é claro que é esperado que o servidor busque isso, mas uma vez não fazendo, a gente precisa se adaptar para realmente entregar o melhor para eles. E essa é a visão. E o método Servir vem para isso. É um método que nós usamos vários elementos para fixar o conhecimento no servidor e segurar a atenção deles. Então, nós temos conteúdo teórico? Temos parábolas para passar o conhecimento, nós usamos essa dinâmica de vai e volta da informação. Nós temos, por exemplo, dicas de livro para quem tem um perfil de literatura, mas nós passamos filmes também para que eles possam assistir com papel e caneta na mão, dando pausa, assistindo não mais como telespectador, mas como um treinamento também. Nós temos dinâmicas em grupo, onde eles se conversam entre si, trocam essa informação, porque a comunicação está cada vez mais complicada também. Muitas vezes um servidor está passando por um problema que o colega na sala do lado já passou, já resolveu, e não há esse diálogo. Então, quando o treinamento ele busca esses elementos todos para fazer o servidor entender que é importante para ele aquela capacitação, e sendo importante para ele colocando em prática, vai ser bom para a sociedade, a coisa começa a andar, começa a evoluir a partir daí. E a gente entende que apenas 20% dos problemas que ocorrem nos órgãos públicos são de natureza técnica, 80% são de natureza comportamental. O servidor ele sabe o que ele tem que fazer. Ele não faz porque não gosta do chefe, brigou com um companheiro de trabalho, quem botou ele foi um vereador, um deputado. Ele acha que se ele fizer, ele está privilegiando alguém, o funcionário do lado que deveria ser obrigação mais dele. Exatamente. E aí um deixa para o outro deixa para um e acaba que o problema acontece. Isso também é um pouco de falha de fluxo de processo e desenho, né? Também. Só que na prática a gente precisa trabalhar com as ferramentas que a gente tem. A nível Brasil, se nós formos ver quais prefeituras têm fluxo-processo, é complicado, né? Aqui é uma exceção. Que eu tinha um secretário aqui que ele sempre citava um exemplo. Falou, olha, eu trabalhei numa prefeitura e fundiu o motor de um trator. E nós demitimos o funcionário por justa causa. Ele voltou com ordem judicial e o juiz falou, olha, no concurso dele, falou que ele tinha que dirigir o trator, não trocar o óleo. Olha que incrível, né? Então, tem muita coisa que precisa escrever. Né? As atribuições precisam estar claras. Exatamente. Né? Para que todo mundo saiba aquilo que tem que fazer e como você cobrar também. Exatamente. Porque é diferente de uma empresa privada, ensinar, capacitar, treinar e, acima de tudo, motivar. Exato. E essa é a pergunta que eu quero deixar como cereja do bolo. Como é que motiva
né? Tirando o arroz e feijão, né? Bom salário, uma expectativa de carreira, mas assim, capacitação, mas o que você poderia deixar para que os gestores pudessem ter como exemplo, pela tua experiência, como é que motiva uma equipe? Sendo bem sincero, Geninho, o que acontece? Muita gente quer essa cereja do bolo e essa é a pergunta de $1 milhão. A questão é que eu não acredito que alguém motive outras pessoas. Há aquela motivação momentânea, mas o que vai fazer realmente a equipe performar é o servidor, de maneira individual, entender aonde ele quer chegar. Quais são os seus desejos? Aonde você quer chegar? Ah, não, eu estou satisfeito aqui. Beleza, então vamos fazer o que tem que ser feito para você entregar da melhor maneira possível. Mas a grande maioria dos servidores tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? Vamos trabalhar nesse rumo? Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E a partir do momento que a gente consegue entender aonde cada um dos servidores individualmente querem chegar, e principalmente o líder, aí falando em equipe, conhece individualmente cada um dos servidores daquela equipe, ele consegue fazer uma automotivação no servidor. Ele vai relembrar para aquele servidor o objetivo dele. Se o objetivo dele é sair do ponto A para chegar no ponto B, não vai ter jeito, ele vai ter que traçar um caminho e fazer bem feito aquele caminho para conseguir chegar lá. Então a motivação é individual de cada um. E o líder, que é um líder 2.0, que a gente chama, ele conhece a equipe justamente por isso, para ele conseguir tirar o melhor da pessoa porque ela quer. As pessoas só fazem as coisas porque querem, não adianta. Ela não vai fazer por você porque você é o prefeito e está fazendo bem feito. Ela vai fazer por você, talvez, porque o objetivo dela depende de você atingir aquele objetivo seu. E é basicamente isso, é tentar identificar qual é o objetivo de vida de cada um da sua equipe, que aí você consegue performar com a equipe muito mais rápido. Felipe, agora falando do futuro, né, da gestão pública, falando um contexto aqui, essa semana eu tive 2 exemplos, né? Semana não, nos últimos meses eu tive 2 exemplos aqui. Um servidor que pediu demissão de uma diretoria, perdeu uma gratificação relativamente e foi buscar alternativa na iniciativa privada. Passou 2 meses, ele voltou super arrependido e falou, não achei nada lá que me pagasse 50% do que eu estava ganhando aqui. E um outro caso, né, de uma funcionário mais graduado, que saiu, pediu demissão e foi para a iniciativa privada, porque na profissão dela o teto da prefeitura estava abaixo. Então a gente vê os dois aspectos, os dois cenários. Por outro lado, a gente vê a mudança das profissões, com a chegada da internet cada vez mais veloz, com inteligência artificial, com a robotização, com a automação, enfim, né, os processos cada dia mais automatizados. Por outro lado, uma reforma administrativa lá em Brasília que se avizinha, né, caminhando a passos largos para talvez decretar o fim da estabilidade, criar outras regras, enfim. Como é que você enxerga aí a gestão pública e a carreira do servidor para os próximos anos, levando em conta isso que eu te disse? A gente precisa discutir o que está no nosso controle. Eu falo sempre isso para os servidores. A gente precisa estar preparado para o que vier. O servidor, na prática, ele não vai ter controle do que vai passar no Congresso, mas ele precisa estar preparado para o que vier. Então, essa é a questão. O que os servidores atualmente estão fazendo para possíveis mudanças? A informatização está cada vez mais forte, a IA está aí. Quem deixar para entender sobre inteligência artificial daqui a 5 anos está morto, independente de mudança de Congresso ou não. Então, a gente precisa estar sempre um passo além. Como eu não tenho controle sobre isso, a gente precisa estar preparado para o que daí vier. Eu acredito que a gestão pública, o mundo muda, a economia muda, tudo muda e a gestão pública vai mudar também. Eu falo sempre nos meus treinamentos, Geninho, há 10 anos atrás eu tinha, até quando a gente se conheceu, eu tinha um jornal de circulação na região sul do estado do Rio de Janeiro. E jornal é um modelo de negócio que vai acabar. Você que está em casa, comprou jornal hoje, físico, aquele jornal de papel? Tenho certeza que não. Se eu esperasse acabar para eu buscar fazer alguma outra coisa, eu ia estar enrolado, ia estar passando fome hoje. E assim são as mudanças.
a gestão pública vem sofrendo algumas mudanças e, principalmente, essa questão da inteligência artificial entrando, cada vez mais o diferencial vai ser quem lida melhor com pessoas, quem entende sobre essa área comportamental, que ainda o computador não entrou nessa área. Fora isso, tudo é muito novo. A reforma administrativa, o vídeo mais comentado do meu Instagram é um vídeo sobre o deputado Kim Kataguiri, que eu coloquei um corte de uma fala dele sendo contra a estabilidade. E eu pergunto a opinião das pessoas. Tem, sei lá, 500 mil visualizações esse vídeo, justamente porque é um debate. É positivo, não é? Tem os pontos positivos e tem os negativos. Com certeza, não tenha dúvida que tem muitos pontos positivos, assim como tem muitos negativos, muito por conta do momento que a gente vive no Brasil, que talvez não esteja preparado para algo nesse sentido, porque a política ainda é muito forte, a politicagem, né? Não vou nem falar política, que acontece nos cargos, enfim, isso ainda é muito forte, essa ingerência, né, que muitos gestores fazem em determinados cargos. Mas também é salutar. A gente vai conseguir, por exemplo, na área de tecnologia, o serviço público não consegue segurar ninguém, justamente porque as empresas privadas vêm, tomam e acabou. Não há meios hoje, mecanismo de você segurar alguém da iniciativa privada, da tecnologia da informação dentro de um órgão público. Está muito complexo. Né? E o cara que se forma nisso e é bom nisso, ele não vai prestar um concurso, esquece. Então você precisa ter outras formas, por exemplo, de contratação desse pessoal para não perder para as empresas até lá de fora hoje. Então é muito complexa essa discussão ainda. O que eu posso falar para o servidor é: se prepare e esteja pronto para o que daí vier. É isso aí. E a gente tem visto muito os coaches, né, vendedor de riqueza, né? Saia do serviço público, peça demissão do cargo. Mas a pessoa, para sair, ela tem que estar com a vida organizada, né? Ela precisa ter fôlego. E outra, né? Eu acho que todo trabalho na vida é vocação. E é perfil, né, Geninho? Tem gente que tem perfil. perfil. Então, o serviço público hoje traz estabilidade, né? Você tem aí dezenas e dezenas de concursos todos os meses sendo publicado. E eu acho muito interessante quando você faz aquilo que você gosta. E eu falo isso muito para os professores, né? O professor tinha que fazer um teste de vocação dentro do coração dele no dia do concurso público, porque não tem coisa melhor para alguém ser professor se ele ama isso, né? Lidar com crianças, com a pedagogia. Mas enfim, Felipe, falando um pouco ainda mais de futuro, né? A gente sabe que as mudanças são, né? A nossa geração, né? Eu tenho quase 50 anos, né? Assistia os primeiros jogos de Copa do Mundo na TV branca e preta, e hoje nós estamos aqui com internet 5G, com inteligência artificial. O que a gente passou por transformações, né? E o ano que vem faz 30 anos de vida pública. A minha primeira eleição foi na cédula, escrita, dando pente de cabelo, lixinha de unha, escrito meu nome, né? E na segunda veio o jornal e hoje, né, eu tenho que ser prefeito e também tenho que ser comunicador, porque se eu não comunicar com transparência, então são habilidades que você vai ter que adquirir ao longo do tempo. Se eu fosse o mesmo de 30 anos atrás, com certeza eu teria perdido todas as demais eleições. Com certeza. Então isso todo mundo tem que se adaptar. Não é porque você tem estabilidade de emprego que você vai ficar parado no tempo. Exatamente. Muito pelo contrário, né? Você tem que buscar. E eu achei muito interessante isso que você falou, né? 20% dos problemas são técnicos. É aquilo que está escrito, fluxo, processo, a sua função. Geralmente as pessoas sabem o que tem que fazer. O problema é comportamental. E como é que no método servir você destrava isso das pessoas? Fala, pessoal, grande parte dos teus problemas está em você, ou no seu comportamento, ou do seu grupo, ou da sua sala. Como é que é a reação das pessoas? É engraçado que quando nós iniciamos, né, os primeiros 15, 20 minutos do treinamento, a turma está muito desconfiada, né? O povo de braço cruzado, tudo mais. Mas nós vamos tirando das pessoas. Porque quando a gente mostra que o servidor público é ineficiente, a sociedade tem essa visão, eles concordam. É verdade, a sociedade tem essa visão. Mas você não é servidor? É verdade. Então passa por mim. Eles entendem que tudo isso que a sociedade tem de visão com o serviço público, todas essas questões passam por eles também.
É do ser humano, Geninho. Nós temos essa habilidade de apontar o problema do outro, mas a gente não consegue enxergar muito os nossos. Bater no peito e falar, não, esse é meu Exatamente. Problema. E aí é um trabalho que nós fazemos durante o treinamento. A gente começar a fazer com que o servidor ele enxergue que ele faz parte dessa engrenagem, positivamente e negativamente também. Quando eles sabem que algo que tem que ser entregue não foi entregue, faltou responsabilidade, o nome disso é ser irresponsável. Mas você gosta de ser chamado de irresponsável? Eu faço essa pergunta. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Opa, mas também não percebe. No automático, eles não entendem que, sim, eles estão sendo irresponsáveis. Então, a gente faz um desafio para que nos próximos 30 dias depois do curso, eles saiam do automático e vivam um dia após o outro e, no final do dia, façam a seguinte pergunta: será que hoje eu fui o servidor público que eu gostaria de ter na minha equipe? Será que hoje eu fui o servidor que meu líder gostaria de ter na minha equipe? Será que hoje eu fui o servidor que eu gostaria que atendesse minha mãe num pronto-socorro? Será que hoje eu fui esse servidor? Fui, ótimo. Não fui, então amanhã eu preciso ser um pouco melhor. E aí tudo que nós fazemos nesse prazo de 25, 30 dias, fazemos de forma consciente e se torna um hábito. E aí a gente fala das 4 etapas, né, de Noel Bursch. Primeiro, você, quando entra para conhecer algo novo, muitas vezes você nem sabe que não sabe daquilo. É o tal do inconsciente incompetente. Eu não sei que eu não sei. É como a gente é criança, vê um carro passar, a gente nem sabe que não sabe dirigir. A partir do momento que a gente começa a entender sobre aquilo, a gente passa a ser consciente e incompetente. A gente passa a saber que a gente não sabe. E no começo do treinamento tem muito isso. Caramba, isso daqui eu não sabia. Nem que existia. Eu passo a ser consciente daquele problema que eu não sei. A partir do momento que a gente vai colocando em prática, Geninho, a gente passa a ser consciente e competente. Dirigindo a mesma coisa. Quando a gente aprende a dirigir, a gente vai olhar para a embreagem, para o freio, tudo mais e tal. E aí, depois que isso se torna um hábito, esse novo aprendizado, nós passamos a ser inconscientes competentes. Eu nem sei mais que eu estou fazendo aquilo, mas estou fazendo bem feito. É dirigir hoje. Você já tem carteira há algum tempo, você entra no carro, simplesmente sai com o carro. Você não sabe se ligou, se não ligou, se passou marcha, você já está inconsciente competente naquilo. Então, essas 4 fases do aprendizado ficam muito claras no método Servir e é por isso que os servidores gostam. A aprovação do método é altíssima, né? Mais de 95% de aprovação dos servidores que participam. Quando eu falo aprovação, é a nota 9 e 10, então é algo muito forte. Mas por quê? Porque eles vivenciam a transformação deles próprios. Eles não fazem por mim, por você, não, eles fazem por eles. E eles entendem que aquilo é bom para eles. Só que dentro do serviço público, quando algo é bom para o servidor e ele coloca em prática, fica sendo bom para quem? Para a sociedade, para a população, isso que importa. Esse inconsciente, até naquele debate que teve numa das CPIs, né, que tinha um depoente lá que foi questionado por um deputado, que ele citou o exemplo das caravelas, né, dos índios chegando, aliás, dos portugueses chegando, os índios não tiveram reação porque eles não tinham capacidade cognitiva de enxergar a caravela. Não entender o que era aquilo. Então não tem nem o que questionar. Como é que ele vai questionar o português? Ele não tem capacidade de enxergar, porque nunca viu nada igual. Exato. Fazia 50 anos que ele só via mar. Exatamente. Segue aí, anota aqui, @Felipe_Rivelo com 2 L's. Entre no site srvtreinamentos.com.br. Felipe é um grande amigo, né? Nós fizemos pós-graduação junto. Presta serviço no estado de São Paulo, Tocantins, Goiás, está indo para o Nordeste. É um grande treinador de servidores públicos. Recomendo muito e foi um prazer ter você aqui. Essa é a primeira de várias juntos. Com aqui. certeza. Agradeço demais a oportunidade mais uma vez, Geninho. E quero parabenizar o Geninho gestor em público, que eu já conheço há muito tempo, mas nessa proximidade agora aqui que eu estou com o Olímpia, eu realmente tiro o chapéu e parabenizo porque é uma gestão diferenciada. Como você falou, eu rodo muito. Então a gente consegue ter essa visão do prefeito que tem um olhar realmente diferente para o servidor daquele que está ainda na década passada. Então, aqui, muito obrigado. Olha o material do Felipe aqui. E para encerrar aqui, mais uma vez, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Aqui a gente vai sempre falar de gestão pública,
de inteligência emocional, de liderança, enfim, tudo aquilo que pode ser útil para aqueles que gostam de gestão pública. Felipe, foi um prazer ter você aqui. Prazer é o meu, Janin. Abraço a todos. Até mais.